Estamos de volta para o segundo bloco com Ciro. Para quem não sabe, ele é um cara genial. Quem conhece o Ciro se apaixona por ele. Ciro é um, é um valente, é um gigante, é um alto executivo que hoje está dividido com o ministério. É um dos plantadores de igreja na Igreja no Cinema. Um cara dinâmico, um cara professor de design e está contando um pouco da história dele, da trajetória, como Deus tem levantado ele aqui com a gente. Então, tá muito bom te ouvir, Ciro. Tá muito bom te ouvir. Obrigado. Sim. E o Cal sabe, eu não sou um cara de falar muito. E Deus tem falado muito comigo nessa quarentena sobre a forma como que eu ajo, assim. E aí, não sei se você é assim em casa, e porque o teu ministério começa aí em casa, assim como o meu ministério começa aqui em casa. E às vezes a gente quer exercer um ministério lá fora e a gente precisa primeiro pôr a máscara na gente. A gente quer ser exponencial, a gente quer ser influente, a gente quer fazer muita coisa. Só que tem algumas bases que começam em casa. E aí, minha esposa sempre reclamou comigo que, Ciro, você tem que falar mais, você tem que ser mais vulnerável, a palavra que o Carl usou ontem à noite. E eu tenho aprendido sobre vulnerabilidade. Não sei se você tem aprendido sobre vulnerabilidade nesse tempo. Mas Deus tem falado muito comigo sobre isso, assim. Sobre ser mais vulnerável, assim. Porque ser vulnerável não significa que você é fraco. Significa que você sabe reconhecer as suas fraquezas. E reconhecer as fraquezas é o primeiro passo para a cura. Assim, reconhecer naquilo que você está falhando, ou aquilo que falta, a tua fraqueza, isso é o primeiro passo para você poder tomar um remédio. Senão, um médico nem consegue te dar um remédio. Você precisa isso, precisa daquilo, porque você não é vulnerável. Você diz, não, tá tudo bem. Como é que o médico vai te dar um remédio se você diz que tá tudo bem? Quando você vai no médico, ele vai perguntar, mas o que dói? Não, eu sou forte, tá tudo bem. Ele vai falar, então beleza, então volta para casa. Ele não consegue te medicar. Assim, Deus não consegue nos medicar e a gente não consegue melhorar se a gente não expõe a fraqueza. E eu tô aprendendo isso porque eu fui criado em casa, as pessoas sempre falando para mim assim, Ciro, você tem que ser forte. Não. Eu sou da geração X. O Cal é a geração Y. Então a geração X não apresenta fragilidade. A geração X, ela esconde a fragilidade. Ela é uma geração pós-guerra que os pais ensinaram a pessoa a ser forte. Porque assim, ó, tempos difíceis formam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis. Porque por ela ser forte, por ela estar exercitada na guerra, então assim, meus avós vieram de período de guerra, de depressão, como é que a gente fala, a economia brasileira aqui quebrando, enfim, assim, muitas crises acontecendo ao longo desses últimos anos, e aí formaram essas pessoas fortes. Essas pessoas fortes me ensinaram a ser forte. Elas não ficam falando você seja fraco. Ela fala assim, não, você tem que ser forte. Para de chorar, engole o choro. Assim, e aí eu fui ensinado a não ser vulnerável. Porque pessoas fortes criam tempos mais fáceis pra gente. E fato é que eu vivi na minha vida toda um tempo muito fácil, por causa que os meus pais foram pessoas fortes, exercitadas na dificuldade. E eles, por serem essas pessoas fortes, exercitadas na dificuldade, isso deixaram fácil para mim, ficou muito fácil. Só que tempos fáceis que criam pessoas frágeis, que criam para si novos tempos difíceis. Uau. Então, Tá isso. nós estamos vivendo um tempo hoje que nós precisamos voltar a ser fortes. Ok, mas entenda que ser forte é você saber nomear a tua fragilidade para que você possa exercitar o músculo certo. Porque se alguém chegar para ele assim e falar, eu quero emagrecer, ele vai dar um tipo de exercício. Se ele falar assim, eu quero hipertrofia, ele vai dar outro tipo de exercício. Você tem que saber o que você quer. Então, quando você não sabe a tua fraqueza, você não sabe o que você tem que exercitar. E aí você não fica forte. Porque você está cuidando de ser flexível quando você deveria ser hipertrófico. Você devia ganhar massa muscular. E aí a flexibilidade não vai te ajudar a levantar o peso que você vai ter que levantar nesse momento. Então, aqui eu estou dando uma metáfora para explicar para vocês que
a minha dificuldade de ser muito diplomata, eu sou um cara meio político, assim, essa dificuldade de eu enfrentar o conflito, de eu ser esquivo, de eu querer esquivar do conflito, eu não quero ter conflito com as pessoas. Eu sou um cara muito, como o Carl falou, as pessoas se apaixonam por mim, porque eu fico em Pacificador. amenidade. Eu sou pacificador. E aí uma grande coisa que eu falo assim, eu sempre falo assim, ó, alguém tem que ser o pacificador. Mas é só para justificar um comportamento frágil, de não endereçar o conflito no momento certo. Então eu tenho que aprender isso. Mas agora eu sei que eu sou fraco. Agora eu sei o que eu tenho que exercitar. E aí isso melhora. Então assim, hoje, gente, eu sei que talvez você esteja sofrendo, talvez muitas pessoas ao teu redor estejam sofrendo por causa de fragilidade. Entendo que pessoas fortes te trouxeram aqui. E só você se tornando forte, só você se exercitando, você vai levar a gente para o futuro. Senão você vai quebrar aqui mesmo. É aqui que vai acabar. Porque esse tempo não vai perdoar você se manter frágil. Você vai ter que se fortificar. Você vai ter que exercitar. Mas não adianta você querer ajudar o outro. Primeiro se ajude. E é ali que a sarça que o Carl começou falando aqui, para mim faz muito sentido. Por que Deus começou com Moisés? Foram 40 anos fortificando um cara. Porque esse cara forte deixou tudo fácil para 1 milhão de pessoas. Uma pessoa forte conduziu muitos fracos, muitos frágeis, que depois, ao longo da caminhada deles de 40 anos, eles se tornaram fortes, sim. Porque o deserto ensinou eles. Mas, então eu sou grato a Deus nesse momento, pela vida do Carl na minha vida. Por quê? Porque Deus levantou esse forte. Porque a vida do Carl, a gente olha hoje, a gente acha que a vida dele é legal. Mas o Carl foi preparado, foi forjado numa chácara Bom Pastor aqui. Então, ele viveu um contexto, e para quem acompanhou os vídeos de campanha do Carl, se você não acompanhou, eu sugiro você escutar essa história vai impactar a sua vida, como impactou a minha, criando a campanha, que é sobre isso, é sobre a gente saber onde que a gente foi forjado, e tem líderes para determinados períodos, assim. Tem pessoas que são levantadas para determinados períodos. Eu sei que o Carl foi levantado para hoje. O Carl foi levantado para tempos difíceis, assim. Porque nem sempre foi fácil para ele. E aí ele é cascudo. Hoje no país, muitas pessoas estão falando da graça. Mas talvez muitos reclamam, ele não devia ter falado assim, não devia ter falado assado. Tá tudo bem, é tipo uma fonte de água nascendo. Fica meio barrento no início. Mas hoje eu vejo a água muito mais cristalina, está muito mais claro exatamente aquilo que Deus está falando sobre nós, sobre graça, sobre o futuro. Então, assim, esse tempo que passou é nada comparado em 90 anos que nós vamos viver para frente. E aí você tem que se perguntar quem você quer ter do teu lado nos próximos 90 anos. Você vai precisar de pessoas fortes. Eu vou precisar de pessoas fortes. Porque os frágeis não vão nos levar lá. Então, você precisa se tornar forte para conduzir outras pessoas, para que elas também se tornem fortes. E aí nós vamos ter uma geração de fortes, e não um monte de mimizento, né? Cheio de mimimi, assim, né? Isso, não me fala isso, não me fala assim, que não conseguem lidar com o conflito, né? Não conseguem lidar com a dificuldade, não conseguem lidar com a incerteza. E os tempos estão ficando cada vez mais incertos. E essa incerteza exige de nós a gente ter empatia, né? E empatia começa em mim, né? Quando eu consigo olhar para mim, puxa, eu quero modelar o Carl, eu quero isso dele. Isso é ter empatia. Empatia não é só vestir o sapato do outro. É ouvir o outro sem retrucar, só falar assim, não, deixa eu ouvir. Não necessariamente a gente concorde. E tá tudo bem não concordar. Eu acho que essa ditadura de pensamento eu acho muito ruim. Mas tá tudo bem não concordar. Porque o Carl, por exemplo, o Carl tem a pregação que ele falou sobre dúvidas. E aí eu discordo do Carl em algumas coisas, porque eu acho que é a dúvida que leva a gente para o futuro. Se você não tiver dúvida a respeito de alguma coisa, você acha que está tudo certo, você vai sempre ficar parado. Eu entendo o contexto que ele quer dizer de dúvida, no sentido de chamar de pecado, mas nós aqui, nós precisamos das perguntas, nós precisamos duvidar de algumas coisas.
como eu comecei a duvidar da religião, isso me levou para onde Deus estava querendo me levar. E talvez você tenha que duvidar de algumas coisas. Tem que duvidar, será mesmo? A gente tem um terraplanista no nosso meio, Joel Júnior, e ele se questiona, ele tem dúvida a respeito de alguma coisa, mas será mesmo que isso aí, a NASA, você não é imagem fabricada, não é não sei o quê? Ele pode estar errado com relação à Terra plana, e eu tenho certeza disso. Tá ali meu globo. Ok, mas a dúvida faz a gente ser mais inteligente, faz a gente pensar por a gente mesmo, a gente ter as nossas próprias convicções. Porque senão você está andando na convicção do outro, do que o outro acha. O que você acha de verdade? Então, assim, esse tempo de quarentena é um tempo excelente para a gente descobrir nosso ministério, para você saber o que você acha, para eu saber o que eu acho, para eu saber o que eu quero. E aí eu estou tendo a honra de conviver nesses dias com o Juliano Dias, mestre dos mares lá de Guarulhos. Esse cara, ele conseguiu do shopping uma coisa que a gente não conseguiu. Ele conseguiu do shopping que o shopping desse uma loja para ele lá em Guarulhos. Porque ele foi superintendente de shopping e ele entende como as coisas funcionam. Nesse momento, ele conseguiu a loja e quando eu entrei na loja, eu tive que tirar o sapato, assim, ó. Porque a hora que eu cheguei na frente da loja no shopping, eu comecei a chorar, assim. Porque Deus só confirmava para mim. Os shoppings vão sofrer na próxima década. Não vai ter loja. E é um momento exato que a gente está vivendo que a gente pode ser esperança para as pessoas. Por causa que o Google, hoje, se você for lá procurar, o que as pessoas estão mais procurando? A espiritualidade, igreja. Os trending topics do Google mudaram nesse tempo de quarentena. As pessoas estão buscando o espiritual porque elas têm que se reconectar com alguma coisa que não está naquilo que elas fazem. E aí, isso só me mostra a certeza daquilo que nós temos que fazer para frente, assim. Amém. Aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que Deus... Não é a respeito de ser igreja no cinema, a gente entende que vai ficar incerto isso aqui. Esquece, tanto faz. Esquece tanto faz. Tanto faz. Isso, esquece eu e o Carl sempre estamos falando isso. Cara, esquece a marca. A gente está disposto a jogar a marca fora, mas entende que Deus quer falar com a gente como igreja. Hoje, ou seja, eu e o Carl estamos aqui, tem uma igreja reunida aqui nessa live. A gente está cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, mas ao mesmo tempo nós nunca estivemos tão próximos. E eu sinto isso nas lives que eu tenho feito para a Escola Conquer, para o Conquer Labs, para as consultorias que eu tenho feito através da Novos Rumos. Assim, são muitas coisas que mudaram. Antes eu levava um mês para conversar com um investidor, porque eu tinha um protocolo. Hoje eu consigo, numa manhã, marcar para ele para falar assim, ó, porque é assim que a banda toca agora. Eu não preciso fazer... vamos marcar um café, não, é assim, ó, acelerou, gente, tá acelerado, assim, com quem você quiser falar, você pode ligar e falar por vídeo, e é como se você estivesse presencialmente, porque é assim que é agora. Então esse é o novo normal, a gente pode se conectar com quem a gente quiser. Só basta você... Então a pergunta é, quem? Você está a um relacionamento de mudar tudo. A pergunta é quem? Se a gente souber quem, esse quem vai nos levar, né, ao próximo quem. E aí nós vamos, esse corpo, né, ajustado, unido pela justa posição de todas as partes, vai chegar onde a gente quer chegar. Eu nunca vi tantos líderes, eu nunca pude ouvir tantos líderes como eu posso hoje. Porque você escuta uma igreja às 10, a outras umas 9, as outras 10, as outras 11, as outras 7 da noite. Você consegue escutar todos os líderes, tudo que eles estão pensando, o que eles estão falando para a sua comunidade. Hoje, assim, ó, é só você ver as lives e falar assim, gente, olha só, agora a gente consegue ver exatamente o que Deus está falando em todo lugar, em toda a terra. Antes não era possível, porque eu tinha que ir lá, estacionar, entrar na igreja, ouvir a pregação. Olha quanto tempo que levava. E hoje a mensagem está dispersa. Eu posso ouvir o cara na Califórnia, lá em Bethel, em Redding, posso ouvir o Cal aqui, posso ouvir, enfim. É impressionante que hoje a camada que mais está na rede social hoje é crente, né? Porque é o relacionamento que sobrou. O que uma loja de calçado vai fazer live para falar sobre o amortecedor do Mizuno, né? O que um posto de gasolina vai falar? Ó, chegou a nova gasolina aqui que é menos misturada com álcool. Então, no fundo, você vai ver se todo dia existe um crente na tua rede social fazendo uma live com alguém, né?
Então, o avanço da igreja, e é bem isso, né? A gente abreviou tudo que não precisa, né? Tem um monte de coisa que não precisa no caminho, e que agora alguém falou, ó, é legal fazer assim. Então, todo mundo tá achando que é legal fazer assim, porque alguém falou, né? A pandemia falou que é legal assim, então assim vai ser. Mas, Ciro, conta pra gente um pouco como é que é a tua igreja do futuro, o que você sonha para a igreja do futuro, no mundo ou no país, Cara, eu tenho, o que te move hoje? eu tenho trocado ideia com várias pessoas. É, Rodobens, ExxonMobil, vários executivos, Banco do Brasil, enfim, que eles estão nesse meio da pandemia e eu trabalho com inovação. Então, meu negócio eu estou olhando sempre para frente. Então, marketing no sentido de criar novos produtos, novos serviços, entender a demanda do consumidor, marketing voltado para a inovação, assim. Então, eu estou muito envolvido nesse coisa de inovação, assim. Então, quando eu olho para a igreja do futuro, eu sempre pergunto para as pessoas, e as pessoas falam, não, a igreja nunca vai deixar de ser presencial. As pessoas elas sempre vão querer ter a comunidade, elas vão sempre. Eu acho que sim, aqueles que estavam habituados a fazer isso, eles vão continuar fazendo. Mas eu acho que as pessoas que hoje que estão na rede social aí, que tinham vergonha de ir numa igreja, que não necessariamente querem, elas vão cada vez mais se conectar com a igreja por cima do muro, assim, ó, como nós estamos aqui. Elas vão ser impactadas por uma mensagem até que elas venham à comunhão. Mas a mensagem vai chegar, eu vejo a igreja do futuro se movendo como um grande movimento de mídia, assim, ó. Eu vejo ela, como nós queremos fazer nossas produções, eu vejo a igreja fazendo novas produções. E isso ficando cada vez mais interessante. As pessoas podendo ver vida de igreja de verdade. Em vez de a gente ver uma série do Netflix lá por horas, a gente vai poder ver a igreja se movendo. Mas que daí é tipo um reality show de verdade, assim. E aqui parece meio futurista demais. Então eu não quero que você fique preso nesse futuro. Eu sempre estou sonhando com o futuro lá, mas eu vejo a igreja nesses próximos 10 anos, o custo de manter aquela igreja vai ficar muito alto. E aí nós vamos ter que, como para uma companhia aérea, ter aquela nave daquele tamanho vai custar muito caro, porque as pessoas não vão ir lá. As pessoas estão deixando, a igreja vai ter que se reinventar na sua maneira de lidar com ativos. Não é a respeito de. Aí eu vejo eu consigo enxergar a igreja se juntando. Já que nós estamos falando a mesma coisa, vamos dividir o templo? Vamos, vamos compartilhar esse custo aqui? Porque a gente fala a mesma coisa, a gente crê a mesma coisa. Vamos. E aí eu vejo a igreja talvez indo para um lugar que a gente talvez não estava preparado para isso, mas a gente pode estar, que são os estádios. Eu vejo a igreja querendo se reunir junto. Vamos dividir o custo desse estádio aí, ó. Vamos colocar todo mundo aqui, ó. A cidade inteira, ou a comunidade inteira. Em vez de cada um pagar lá 10 mil reais no seu templo, e se a gente tivesse um templo só? E a gente tivesse mais impacto na cidade? E em vez das pessoas virem assistir um show, elas vão assistir vida. E aí nós vamos ter grandes evangelismos quando acontece na África, com Reinhard Bonk, enfim, né, Deus o tem. Mas assim, eu vejo esse movimento chegando no futuro. Eu vejo assim que a gente vai mudar a forma de fazer. A gente vai perceber que a gente está gastando dinheiro com coisas que a gente não deveria. A gente vai olhar assim, cara, a gente não devia estar gastando dinheiro com isso aqui, ó. Esse dinheiro tinha que estar indo na direção de pessoas e está indo na direção de coisas. Um estádio, você pode dizer, mas o estádio é muito caro. Sim, o estádio é caro, mas nem é a gente que vai pagar, gente. E assim como a gente não paga a loja no shopping. Imagine hoje, a gente tem uma loja de 120 metros quadrados em Guarulhos, que o Juliano tem, que hoje custaria 60 mil reais, que não custa nada para a igreja no cinema. Porque o shopping nos quer lá. Porque o estádio vai nos querer lá. E aí, imagine que você não tenha custo na dimensão que você tem hoje. A gente pode fazer coisas extraordinárias. A partir do momento que a gente largar a mão da gente querer ter. Sabe, a gente quer ter a nossa igreja, a gente quer ter o nosso banco, a gente quer ter o nosso... Não, você não precisa ter isso aí. Isso você não precisa. Você precisa ter o relacionamento. Você precisa ser esse relacionamento. E aí eu vejo essa igreja disruptiva. Uma igreja que está abrindo mão de ativos.
de ter na contabilidade, lá no balanço, um prédio. Veja a igreja mudando. Porque Cristo não tinha uma igreja no ativo. E ainda assim ele fundou a maior igreja do planeta. Mas ele não tem nenhum templo no ativo. Ele não tem nem um celular. Não tem inventário. Nada. Tudo que ele tem são ativos alavancados. É um ativo que você já tem. Cristo tem o celular que você tem, Cristo tem a casa que você tem, Cristo tem tudo que você já tem. Se a gente ganhar Curitiba hoje para Jesus, a gente vai ter que deixar as pessoas nas casas, gente. Não tem como reunir essas pessoas nem no estádio do Atlético. Elas só cabem dentro de Curitiba mesmo. Cada um vai ter que ficar em casa. Então, por isso eu vejo a igreja ganhando a cidade. Mas tá bom, ganhamos a cidade. Para onde as pessoas vão? Para suas casas. Essa live aqui, ó, vai ser uma forma da gente se reunir. Porque não tem como colocar todo mundo dentro do estádio. Se a gente cumprir essa meta de ganhar Curitiba para Jesus, nós vamos ter que deixar Curitiba dentro de Curitiba. E ponto. É. Então, é assim. Esse é o novo normal. E é só que a gente fica pensando, né? Não, é que nós vamos ganhar Curitiba para minha igreja. É. Quando a gente ganhar Curitiba para Jesus, as pessoas vão ter que permanecer nas suas casas. Porque se todo mundo sair da casa, é tipo querer colocar Curitiba dentro de Morretes. Não cabe, gente. Não tem espaço. Não tem transmissão. Não tem equipamento suficiente. Nós vamos ter que criar um telão no espaço para conseguir transmitir um culto para toda essa gente unida num lugar. Então, assim, entenda que se a gente vai ganhar esse Brasil para Jesus, o Brasil vai ter que ficar no Brasil. Cada um na sua casa. Não tem como juntar todo mundo, nem no Ibirapuera. Não cabe, gente. Então, assim, e essa é a exponencialidade que eu vejo, assim, a gente usar os ativos que a gente já tem, que é esse celular, que é a nossa casa, que é a nossa... E unir quantas mais pessoas a gente puder. Mas... E a gente está aprendendo que estar virtual também é estar. Que eu estou cedendo o meu tempo aqui para falar com o Cal cedendo dele, e vocês, cada um aí na sua casa, cedendo, ou no seu trabalho, onde você estiver, você está cedendo o seu tempo. Mas o ativo que nós estamos usando, você veja, eu não estou usando, para fazer isso aqui, eu não estou usando o meu celular. Você imagina o seguinte, que eu estou usando um ativo alavancado, eu estou usando um ativo que é seu, o seu celular, a sua conexão à internet, a sua luz, a sua bateria. E eu não precisei ter nada disso. A tecnologia já está aí na sua mão. Agora eu só tenho que saber usar isso assertivamente para a próxima década. Porque se eu souber usar os ativos que as pessoas já têm na mão, 65% das pessoas no Brasil têm um smartphone na mão. 65%. Se eu conseguir chegar na mão, se eu consigo chegar na mão delas assim, por que eu quero reunir elas num prédio? E tá tudo bem elas virem na minha casa. Só que não cabe todo mundo na minha casa ao mesmo tempo. E não vai caber, eu não vou conseguir tocar todo mundo, assim como o Cal não vai conseguir tocar todo mundo. E assim como todos os líderes desse Brasil não vão conseguir tocar todo mundo. Então nós vamos ter que se unir. Nós vamos ter que dizer assim, cara, você cuida de um pouco, eu cuido de um pouco, mas é tudo irmão. Nós somos parte da mesma família. Só que não vai ter como a gente se reunir todo mundo junto. Todo mundo junto vai ser assim, ó, live. A gente tem tecnologia para falar com o mundo inteiro e que todo mundo ouça ao mesmo tempo. Já parou para pensar nisso? Que a tecnologia do anticristo já está na mão? Ele vai conseguir falar com todo mundo ao mesmo tempo? É isso aqui, ó. A gente pode juntar na live o mundo inteiro. Então, já está na nossa mão. Só que a gente olha para os ativos e a gente quer fazer diferente. Então, não é que a gente não deva se reunir. De novo, então voltando. Eu entendo que nosso ministério, nesse momento, é em casa. Então, eu, na Igreja no Cinema, estou responsável pelas casas, pelas homes. E eu tenho me perguntado nesse tempo de quarentena, o que é uma home? Como é que eu vou reunir as pessoas em casa? Elas já estão em casa, a gente já está em casa. Como que nós vamos fazer isso? É muito disso que o Cal está fazendo aqui. Esse é uma modelagem do que a gente deve fazer. Só que imagine que, em vez de 2 pessoas aqui na tela, vai ter 35, assim, ó. Vai ter uma telinha toda dividida, vai ter 35 pessoas. Vai ter um conduzindo, um compartilhando um cântico, um salmo, uma palavra, e todo mundo sair edificado daquela hora, nesse momento. Depois a gente pode voltar a se reunir numa casa que caiba 35 pessoas. Mas eu acho que o futuro da igreja é a gente entender que a tecnologia está aí a nosso favor, ela está debaixo do nosso nariz,
Porque a gente já tinha Zoom, a gente já tinha as lives, a gente já tinha tudo isso, só que a igreja não tinha acordado. Nós, como igreja do cinema, já fazemos isso há tempo. Imagine que agora a igreja... outro dia eu assisti uma live da Shalom, minha primeira igreja. Eu falei, cara, olha só, o coronavírus acelerou todo mundo. Então agora todo mundo está em pé de igualdade. Assim, todos nós temos o poder de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Agora é legal. Exato. Até pastor que falava que o Instagram era bobagem, era perda de tempo, agora teve que fazer um Instagram também. Então, agora é legal. Daí ele isso. fez, daí agora ter Instagram é bom. Isso. E aí entenda assim vai. que é isso. Você veja que Deus te preparou para essa hora. Você não tem os seguidores que você tem, o Instagram que você tem, porque Deus já tinha te preparado para hoje. Você já vinha, eu já vinha te mostrando. E assim, e aqui eu percebo que não no meu ministério, na minha vida, Deus já vinha me preparando para algumas coisas, que é para hoje. Deus nos chamou para hoje. A gente vai ter que ser forte hoje. E talvez você não esteja forte em algumas coisas. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem não estar forte. Tá tudo bem você ter algumas dúvidas, você ter algumas dificuldades. E eu quero orar por você a respeito disso. Não se apegue naquilo que está faltando, mas se apegue na palavra que Deus já te deu, na força que você já tem. Porque em cima dessa força, Deus se alegra. Deus não se alegra na força que você não tem, Deus se alegra na força que você tem. Então, olha para a força que você tem e vive, né? Vive, porque daí a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais força você tem, mais força você ganha. Alguém me falou aí que estava baixo o som, vou colocar aqui Esse melhorou. Diz aí, Kobe. Melhorou? Diz aí a força que você tem. E é nessa força que Deus vai te construir, que Deus vai nos construir. Deus fica feliz com a tua força, não a minha força ou a força que eu não tenho. Deus está muito feliz com a força que você tem. Então, assim, é em cima dessa força que Deus vai nos levar para a próxima década. Então, assim, não importa se ela é grande ou pequena, não importa se tua fé é grande ou pequena, importa a fé que você tem, a força que você tem. Então, se fortalece nisso e aí vai sendo acrescentado. Vai tendo paciência e você vai ganhando força. É tipo no exercício, vai se exercitando, essa força vai ficando maior, e a cada dia você vai crescer em força. Porque a força não tem como eu te dar um pacote de força. Né? O Cal mesmo se formou lá em Educação Física, por mais que o aluno dele fale, Cal, me dá uma transferência de força aí. Não dá, você tem que se exercitar. Se exercite nessa força. E aí de força em força, a gente vai chegar perante Deus em Sião. Né? De glória em glória, de força em força. Como é que você trata hoje teu ministério com o teu trabalho, com a tua família, para aquelas pessoas que não conseguem, ou melhor, até você tinha um medo de ir para o ministério, porque você falou, pô, se ministério passar aquela perrengue ali, eu tô fora do ministério. Hoje você entendeu que você é livre, na verdade, de fazer o que você quiser, né? Que ministério começa, inclusive, quando você troca a fralda da Liz em casa e já tá no ministério ali, o culto já começou. Assim como quando você grava um vídeo lá para Conquer, você também tá ali fazendo a mesma coisa. Como é que você sonha para frente, se organizar com a tua família? Qual tua igreja? Cara, então eu olho para a gente como família e entendendo essa igreja do futuro, assim, eu ainda falava com a Hannah outro dia, falei, Hannah, a igreja vai precisar de pessoas que abram suas casas. Nós vamos precisar ser uma igreja em casa. Então, porque está todo mundo em casa. Não tem como você ser igreja... Ok, vão existir grandes ministérios, mas só que para mim, eu olho assim e falo... Deus pode nos levar a grandes estádios, mas não é isso que vai fazer a diferença. Porque a gente está ouvindo, às vezes, muita gente. Só que nesse momento, eu preciso do meu amigo, que é o Cal, que está em casa. Eu não preciso dele no púlpito. Eu preciso dele em casa. Eu preciso dele do meu lado. Eu preciso de alguém com quem eu possa me relacionar. Eu acho que ser essa pessoa, né? Ser esse sopro de ar fresco em meio a uma casa em chamas,
é isso que nós temos que ser como ministério. Nós temos que ser essa pessoa que chega e muda tudo para melhor. Porque agora nós somos o caminho, nós somos a verdade, nós somos a vida. Ninguém vai chegar no Pai se não for através de nós. Então a gente tem que parar de apresentar Jesus. Primeira coisa, as pessoas estão apresentando Jesus para todo mundo. Para de apresentar Jesus. E começa a se apresentar. Quando a gente se apresenta, Deus se apresenta. Então você tem que se apresentar como a solução. Você é o sopro de ar fresco. Você é o sol no dia ensolarado. Quando você nasceu, o dia muda. Só que se você não nascer, o dia vai continuar cinzento. Você precisa se levantar. E assim, eu falava com a Hannah, nós precisamos nos levantar. Porque nós somos o sol da justiça. Nós somos quem a gente estava esperando. Então assim, Jesus, em João 14, fala assim, não digo que eu vou orar ao Pai por vocês, porque o Pai os conhece e os ama. E vai ouvir vocês mesmos. Ou seja, a gente está sempre orando assim em nome de Jesus. E aí eu preguei antes do Carl viajar essa frase. E assim, hoje isso caiu para mim assim, tipo... Porque uma coisa é você pregar, outra coisa é você ser pregado pela palavra, sabe como assim? Tipo, porque às vezes você está falando no Espírito as coisas para as pessoas, só que aquilo ainda não quebrou você completamente. E essa palavra me quebrou completamente nos últimos 40 dias. No sentido assim, que ou a gente se levanta forte como Cristo é, no sentido de que agora estou exercitado, e tá tudo bem ser fraco, que Cristo estava fraco, ele chorava sangue, inclusive. Entenda que ele, apesar de a gente achar que Cristo estava forte, ele sabia das suas vulnerabilidades, por isso ele orava, por isso ele sabia, Pai, se puder, afasta de mim, eu sou fraco, eu não aguento isso, acho que eu não aguento isso. Enfim, ele estava sendo vulnerável com Deus ali, apesar de ele ser o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E aí, nesse momento, a gente é a resposta. Só que assim, a gente fala isso e fica muito vago, né? Porque, não, a gente é a resposta. A gente sempre fala isso, que a gente é a resposta. Mas é que você é o caminho, você é a verdade, você é a vida. Então assim, agora você para de orar em nome de Jesus e passa a orar em teu nome. Você fala assim, Deus, em meu nome, é isso que eu quero. Porque, e daí você falou, mas Ciro, isso é uma heresia. Você agora vai tirar o nome de Jesus das orações. Não, gente, de novo. É que a gente está orando em nome de Jesus porque a gente acha que é normal orar em nome de Jesus. Só que entenda que não é normal para quem crê que eu sou o pequeno Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por que eu oro em nome dele e não em meu nome? É porque eu não creio de verdade que eu sou o Cristo. Por isso eu oro em nome de Jesus. Eu acredito que eu sou um ser associado inferior. E essa é a verdade sobre aquilo que eu acredito. Daí quando isso me veio na cara, assim, nessa quarentena, eu falei assim, eu tô crendo errado, Deus. Eu tô crendo errado sobre quem eu sou. Eu digo que eu sou filho, eu sei que eu governo sobre as coisas, só que quando eu oro no teu nome porque eu acredito que o meu nome não tem poder. E aí isso me quebrou. Me quebrou porque eu falei assim, eu tô falando para as pessoas uma coisa que ainda não me quebrou. E assim, agora essa coisa veio e me quebrou. Ela falou assim, Ciro, agora você me entendeu. Você precisa ser quem eu chamei você para ser. Agora, você precisa ser forte? Você precisa ser forte. Só que entenda que você não vai ganhar força na rede, olhando para a praia. Você vai ganhar força levantando peso. Então agora eu estou te dando alguns pesos aqui, porque nós vamos ter que aumentar esse teste de estresse. E esse teste de estresse veio para todos nós, gente. Não é benefício meu. É nosso. Deus deu para a igreja esse tempo, porque o que nós vamos realizar na próxima década, precisamos de pessoas fortes. Precisamos de mais caos nas nossas vidas, precisamos de mais você nas nossas vidas, porque muitas vezes você olha para alguém e fala assim, não, esse cara é forte, ele tá seguro de si. Só que, na verdade, não. Ele tá só no feísmo dele. Ele tá na força dele, assim. E não na força que... Entende? E às vezes a gente tá se movendo na nossa força. E aí Deus trouxe você para vulnerabilidade agora para te mostrar, essa é a força que você tem que desenvolver. Seja a resposta. Só que para você ser a resposta, você tem que ter certeza de quem você é. E a gente sempre fala assim, na igreja nós tivemos uma série, né?
be generous, be amazing, be bold, be Jesus. E ser é muito... É fácil a gente falar em ser, mas para você ser, quando você cai em si, né? Essa queda te põe para cima. E eu caí em mim. Que nesse momento, como família, nós precisamos ser... Porque a gente sempre está esperando que alguém cuide da gente. Você não está esperando que alguém cuide de você? Eu sei, porque meus pais cuidaram de mim. Eles eram pessoas fortes, que eram os maduros do lado da mesa, que eles eram quem sofriam o dano, eles que davam, eles que emprestavam, eles eram os fortes. Ninguém estava cuidando deles, mas eles estavam cuidando de mim. E eu cresci como essa geração X, com a expectativa de que alguém cuidasse de mim. Só que a gente vive uma geração de crentes que querem que o pastor cuide delas. Não, mas eu preciso que alguém cuide de mim. Sendo que quem cuida de você não é o teu pastor, não sou eu, não é o Cal. Quem cuida de você é Deus. Deus é o teu cuidador, Ele é o teu ajudador. Não é a respeito de quão bom pregador eu sou e quanto eu construo na sua vida. É a respeito de quão bom Cristo a gente está servindo e o quanto Ele está tendo acesso nas nossas fragilidades. Porque quando a gente reconhece Ele, daí você não precisa que ninguém mais cuide de você. Ele cuida de você todo dia, da hora que você levanta, à hora que você vai dormir. Uhum. Você não precisa ouvir mais ninguém, você precisa ouvir Ele. E eu acho que esse momento que Deus me desconectou, falou assim, você está esperando que alguém cuide de você. Porque você vem de uma geração e você foi criado cuidado. Você é filho de fortes. E o problema dos filhos dos fortes é que eles são frágeis. Nós precisamos de pessoas fortes. E para você ser forte, você vai ter que se fortalecer na rocha, que não sou eu, que não é o Cal, que não são as lives, que não são cursos de inteligência emocional, de metodologia, de design thinking, não é nada que você pode pegar desse mundo. Tem que se firmar na rocha. Tem que se firmar em quem é forte de verdade. Ele vai te ensinar força. E aí muitas coisas que eram feísmo para mim caíram, assim. Sabe? Tipo, eu fui percebendo, cara, eu tô crendo nisso aqui porque eu fui ensinado assim. Eu fui ensinado a ser forte, a não mostrar fragilidade e dizer que eu sou forte. E aí eu vou tanto mentindo para mim que chega um momento que eu acho que eu sou realmente forte. Só que daí vem o coronavírus. E mostra para você que força é outra coisa. Que força é outra atitude, é outro posicionamento, é outra reação. É outra reação. Isso. E aí, eu já digo que ser forte não é nem reagir, é responder. Assim, nós temos que responder assertivamente. Porque quem reage, às vezes ele reage no ímpeto. Assim, ele reage bater. Daí ele soca alguém. Aí ele corre. A reação ela é muito instintiva, ela é muito não pensada, incontrolável. Uma resposta ela é controlada. Ela é involuntária. Isso. Então nós não precisamos de pessoas que reajam, nós precisamos de pessoas que respondam. Assim, eu na minha força eu te respondo. Muito bom. Ela sabe que ela está respondendo, ela não está reagindo só. Porque hoje eu vejo muitas pessoas nesse momento reagindo mal, cara. Reagindo muito mal, assim, porque e aí assim, ó, é melhor ficar quieto e parecer bobo do que abrir a boca e eliminar toda a dúvida. Nesse tempo de quarentena, eu falei assim, cara, eu vou ficar quieto e tudo bem que eu pareça bobo. Porque senão eu vou abrir a boca e eu vou eliminar a dúvida. Porque tem coisas que eu não estou sabendo nem responder para mim mesmo. Como é que eu vou abrir a boca e querer responder para as pessoas? Deixa eu colocar essa máscara de oxigênio em mim e eu entender, eu me fortificar para que eu possa ajudar as crianças do meu lado. Porque às vezes a gente se vê tendo que cuidar das crianças e tendo que ser forte, mas você está fraco. Aí você reage mal, você bate, você briga com ela, entendeu? E aí você reagiu mal. Então a gente tem que estar pronto para responder. E assim, eu acho que essa é a resposta que a gente precisa. Nós precisamos ser a resposta. Ou seja, então, assim, e aí a profundidade disso que eu estou querendo dizer, entendeu? Nós não temos que ser uma reação para esse momento, nós temos que ser a resposta. E a resposta exige força emocional. Exige um lugar fortificado em si, né? E esse lugar em si é Deus, né? Você reconhecer quem você é. E aí você passa a orar já, Deus, em meu nome, eu quero que o Senhor cure essa pessoa. Mas como assim em teu nome? Porque eu sou teu filho, eu sei quem eu sou. Eu não tô assinando o cheque com a assinatura de alguém, eu estou assinando o cheque com a minha assinatura.
porque eu sei quem eu sou. E aí quando você entende isso, você é forte. Deus sabe que você é forte, e aí a tua força cresce, e as coisas começam a acontecer, porque você sabe quem você é. Então, tá, mas essa palavra está passando por mim. Então entenda que você está falando aqui, você fala, para o Ciro é fácil de fazer isso. Não, não é fácil. Não é fácil porque nesses 40 dias eu venho nessa jornada. Entenda que isso aqui é exercício. Eu estou me exercitando há 40 dias. Então eu não quero te acelerar e dizer assim, pega esse peso aqui agora. Eu digo, só começa o exercício. Pega um peso menor. Pede para Deus te revelar quem que você é de verdade. Amém. Eu tenho certeza que nos próximos 40 dias a sua vida vai mudar. Porque não é a respeito de quem você está ouvindo, não é a respeito do que você está ouvindo, mas de quem você está ouvindo. E Paulo respondia, né? Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra coisa criada pode nos separar do seu amor. Tá? Então, esse é o quem que nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir Cristo, é a respeito de Ele. It's all about Jesus. Não é a respeito de mim, não é a respeito da igreja no cinema. Eu sou grato a Deus pelos líderes que Ele me deu, pela vida do Cal, pela vida dos pastores da nossa igreja, que me conduziram até aqui nessa quarentena. Porque em tempos de fraqueza, em tempos de fragilidade, a gente precisa modelar pessoas fortes. Assim como o povo precisava modelar Moisés. Naquela coincidência na sarça, Deus estava modelando alguém forte. Para que o povo pudesse aprender com ele e crer nele, porque ele já tinha passado pelo deserto. E aí ficava fácil de dizer, não, mas quem que é você que está vindo aqui tirar a gente? Não, eu já morei 40 anos, eu sei exatamente para onde a gente tem que ir. Porque senão o povo ia ficar meio assim, né? Cara, mas será que esse cara vai conseguir levar a gente? Deus modelou esse homem, Deus precisa modelar eu e você. Porque nós vamos precisar conduzir essa igreja, essas pessoas, para a próxima década. Respondendo assertivamente, não com aquilo que eu acho, não com aquilo que eu sinto, mas com aquilo que eu sei que eu aprendi no meu quarto de exercício. De dizer assim, Deus, deixa eu exercitar essas verdades na minha vida. E muito bom. Cara, é impressionante que eu estou fazendo algumas anotações aqui, mas acho que a live hoje já daqui a pouco cai, tão pesada que ela tá. Eu tenho que achar o texto, é que eu tô com minha Bíblia, tá aqui do meu celular, então eu não consegui, mas depois a gente conecta, não sei se tem uma Bíblia, uma spare Bible aí, falando sobre o texto de João, que eu oro. João 15. Eu acho que é João 15, ele fala assim, eu não digo que eu orarei ao Pai mais por vocês, porque o Pai vos conhece e vos ama. É assim o texto, só que agora tem que achar referência. Então, porque é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o próprio Jesus falou, eu não vou orar por vocês. O Pai os conhece e os ama. E assim, e aí, então a gente pode parar de orar em nome de Jesus, né? Só que isso, veja, eu preguei isso 1 ano atrás quase. E hoje isso está fazendo muito sentido na minha vida, assim, no sentido de dizer, Pai, o Senhor me conhece. Será que é João 3? Isso, veja aí. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Se de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece. Cadê? Isso, continua. Daí lá no final ele vai dizer assim, e não digo que vou interceder ao Pai em nome de vocês. Porque o Pai os conhece e os ama. João 16, 26. O Riek mandou. Valeu, Riek. 16, 26. Então, vamos lá para 16, 26. Então, 16, 26. E naquele dia, deixa eu ir. 16 só vai ter 21. Peraí. Tô em Apocalipse já aqui, pra você ter uma ideia. João 16. Ficou escatológico o negócio, né? 16, 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me tendes amado e crido que eu saí de Deus.
saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Isso. Eu não rogarei em vosso nome. Por que a gente ainda pede em nome de Jesus? Tá entendendo? Jesus está dizendo que ele não vai rogar ao Pai. E a gente sempre pede em nome dele. Cara, essa palavra me quebrou, assim, porque eu falei, eu não sei quem eu sou. E desses 40 dias eu venho juntando os cacos, assim. Falando, cara, eu tô crendo muito errado. E sabe que é uma prova disso aí? Você nunca vai ter noção do quanto as pessoas precisam de você enquanto você não sabe quem você é. Porque o Jesus que a gente é para ser não é para terminar na gente. Eu não é para ser Jesus porque é bom para mim. Eu é para ser bom, eu é para ser Jesus porque o Jesus em mim precisa terminar em alguém. E enquanto você estava falando, eu estava notando isso, porque é justamente esse é o ponto que a gente não consegue ser para as pessoas. Aquilo que a gente gostaria de ser, porque a gente não sabe quem a gente é. Entendeu? Enquanto eu não souber quem eu sou, eu nunca vou entender a importância do que eu sou para as pessoas. Por isso que eu vivo para o meu carro, eu vivo para minha esposa, eu vivo para ir para Disney, eu vivo para ir para... Eu vivo para mim. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu não tenho dimensão do quantas pessoas precisam de mim. E isso começou aqui porque a Michelle, uma das pessoas que tá com a gente aqui na live, ela acabou de mandar uma mensagem aqui no WhatsApp e chorando muito porque ela perdeu um cliente hoje com um acidente de moto, agora de manhã. O cliente morreu. E ela estava assim, desconcertada do quanto a gente não fala de Jesus. A gente não fala de Jesus o quanto a gente deveria falar de Jesus. Só que esse falar de Jesus, na verdade, o quanto a gente não fala de nós mesmos a tal ponto de uma pessoa entender do Jesus que ela precisa. Isso é porque a gente está querendo apresentar alguém. E Jesus está falando, eu não vou orar por vocês. Vocês são a resposta que eu dei para o mundo. Assim, eu dei a resposta para o mundo. Está escrita em vocês. Está aí dentro, em tábuas de carne, não de pedra. Vocês são a minha resposta. A melhor equipe de resposta de Deus não são os anjos, somos nós. Isso. Deus tem uma equipe de resposta. Deus tem um SWAT, tem os SEALs, né? Os americanos têm os SEALs, tem o SEAT, o nosso SEAT aqui no Brasil, ou os bombeiros. A melhor equipe de resposta de Deus não são os anjos, somos nós. Uma vez que a gente reconhecer isso, a gente para de querer dizer assim, não, ele vai vir aqui e vai te ajudar. Não, eu vim aqui e vim te ajudar, eu sou a resposta. Entendeu? Porque a gente está esperando que Deus ajude as pessoas, mas ele falou, eu não vou mais orar por vocês. Tem vocês vão orar ao Pai. Tem vocês. Vocês são a minha equipe de resposta. Muito e bom. esse é o lugar da igreja da próxima década, essa equipe de resposta. Assim, nós temos que ser essa equipe de resposta. Quem vai lá e faz, assim, não, mas em nome de quem está fazendo isso aí? Em meu nome, amém. Mas quem te mandou fazer? Eu mesmo. Isso. Porque essa convicção interna. Minha compreensão. Porque às vezes a gente fica procurando. E aqui, eu não. Por favor, gente. Aqui, a gente na igreja no cinema, a gente fala coisas que são polêmicas. E aí depois, isso colocado num contexto, fora de contexto, pode ficar completamente errado. Mas entenda o seguinte: eu estou esperando um chamado de Deus. Eu estou esperando ouvir Deus aqui, sendo que a resposta que eu sou o que eu estou esperando ouvir. Porque o contrário da fé não é a dúvida, que às vezes as pessoas ficam assim, mas eu estou com dúvida. Cara, o contrário da fé é a visão. Porque quando você consegue enxergar alguma coisa, que ela está materializada na tua frente, você não precisa mais crer. E é por isso que Deus eliminou toda a dúvida da humanidade. Porque as pessoas podem nos ver agora. As pessoas podem ver Deus. E ele eliminou a dúvida. Só que a gente age num submundo do que é ser Deus. Quando a gente chega, a gente vai eliminar a dúvida. As pessoas vão falar, isso é Deus. E aí eles vão querer nos exaltar, eles vão querer nos dar coroa, eles vão querer... e aí, o movimento gospel vai e sobe no púlpito, sobe no palco. Mas não é a respeito de fazer isso, gente. Não é a respeito da gente se exaltar, é a respeito de a gente
a gente ser quem a gente é. Então, se a gente usar o púlpito para chegar onde a gente tem que chegar, tá tudo bem. Mas não é a respeito de nós, de novo. É a respeito da gente saber que a gente é a equipe de resposta. E se alguém pergunta, nossa, mas você é Deus? Não, eu sou só o bombeiro que Deus mandou aqui para apagar o fogo. Eu sou o sopro de ar fresco no meio dessa casa em chamas. Só. Eu sou a equipe de resposta. Eles vão querer nos endeusar. Mas lembra que eles queriam endeusar Pedro, Paulo? Porque eles eram a equipe de resposta de Jesus depois. Eles queriam dar coisas para eles. Eles queriam que eles fossem... E eles falaram, não, nós não somos... É a respeito dele, não é a respeito de mim. Esquece, eu só estou passando aqui. E assim como a gente está passando. Muitas vezes, o Cal, quando veio, ele falou assim, nós estamos perdendo tempo. E a gente realmente está. Nós estamos perdendo tempo com coisas que a gente não deveria. E aí, Cal, ministério para a família, né? Porque já parou para pensar assim, que é quando a gente não... No momento mais difícil, é quando a gente mais tem. Assim, ó, nesse tempo difícil aqui em casa, então assim, agora é um testemunho, é quando a gente mais tem. A gente mais tem amigo, mais tem convite, mais... As pessoas falam assim, cara, mas como assim? Como é que eu tenho dinheiro? É que talvez você esteja passando por isso, você esteja num momento agora que você acabou de perder alguma coisa. E aí você ainda não experimentou a fidelidade de Deus naquilo que Ele vai te sustentar. Mas eu tenho experimentado, eu dei o nome da minha filhinha Liz para ela, porque ela veio num tempo de escassez na minha vida, assim, um tempo difícil. E eu falei assim, nesse tempo que Deus é abundante na minha vida. Eu estava declarando sobre ela como uma materialização daquilo que eu cria que Deus estava pronto para fazer. E Liz é o diminutivo para Elizabeth, que significa abundância de Deus. Então, você está prestes a experimentar abundância. Quando você sair de uma roda de ratos, assim, que eu estive lá, corporativo, eu sei exatamente o que as pessoas estão vivendo lá. Elas estão correndo atrás de um dinheiro para pagar a conta no final do mês. Só que não é a gente que paga a conta, é Deus que paga a nossa conta. Só que daí é fácil você falar, é fácil para você falar, Ciro, porque você tem a família, só que não é a respeito da minha família, gente, é a respeito de quem eu sou. E eu achei que era por causa que minha família era rica. É porque minha família é rica que eu sou assim. Não. É que Deus me colocou nessa família. Deus colocou você na família que você está. E a circunstância que você está vivendo, você é a pessoa exata que deveria estar ali. Ou seja, Ele vai te fortalecer. Porque o teu pai não é o teu emprego, o teu pai não é a tua família que você está. O teu pai é o dono do universo. Se ele quiser te dar Vênus de presente, ele te dá. Ele pode te dar os planetas de presente. Ele pode te dar coisas que você não pode sequer imaginar. Porque ele não está preso pelo tempo ou pelo dinheiro do jeito que a gente conhece. Se você precisar de dinheiro, ele vai mandar assim, joga um anzol lá no mar, vai sair um peixe com uma dracma na boca. Esse é o Deus que a gente serve. Ele faz vir dinheiro da onde... não interessa. Mas o que significava o peixe a dracma na boca do peixe? Significava que Pedro, ele sabia pescar. Então ele falou assim, já Pedro, que é com o que você sabe, eu vou te dar o dinheiro através daquilo que você sabe. Então assim, quando você crê em Deus para isso, aquilo que você já sabe fazer, a força que você tem, Ele está feliz com a sua força, a força que você tem. Você tem força para pescar? Então, em cima dessa força, eu vou te dar o dinheiro que você precisa para pagar o imposto. E hoje, eu vejo, o Cal compartilhava comigo o testemunho dele ontem, eu posso compartilhar meu testemunho hoje, assim, cara, eu sei dar aula, eu sei ensinar as pessoas. E através disso, no meio da quarentena, os caras me ligam para eu dar aula. Mas se você correu atrás? Eu falei, não, chegou na mão. E a Hannah fica meio brava comigo, ela falou assim, você tinha que ser mais ativo. E aí o Eclesiastes fala muito assim, né? Aquilo que te vier à mão. Eu acredito que para os filhos, nós que somos filhos, o pai está interessado em te dar alguma coisa. Uhum. Só que você tem que estar preparado para receber. Senão você está preparado correndo. Você está correndo lá. Você está querendo te dar uma coisa aqui, mas você está correndo lá. Daí Deus fala, não, tá bom, espera. Deixa ele terminar de correr. Quando ele parar, eu dou. E eu acho que esse é o momento, sabe? Da gente entender isso na vida, né? Entender que não é a respeito do dinheiro. O dinheiro é importante para a gente viver. Mas Deus vai suprir. Talvez não da forma que você está imaginando. Talvez vai vir da boca do peixe. Uhum.
mas não vai faltar. Só que isso é um aprendizado para mim, tá? Então não pega esse peso e pega para você querendo levantar, às vezes você não vai conseguir. Então começa menor. Crê em Deus em coisas menores, na medida da tua fé. Você não vai estar crendo na medida da minha, você sai do emprego amanhã e daí dá ruim. Não é? É isso que eu estou falando, que as pessoas estão reagindo mal. Eu falo uma coisa aqui, as pessoas vão lá, pegam a minha palavra e reagem em cima da minha palavra sem olhar o tamanho da força que elas têm, o tamanho da fé que elas têm. E aí elas agem em cima da minha palavra e se estrepam. Por quê? Porque era muito pesado. Esse peso não... Então, assim, eu estou te falando que você vai chegar nesse nível de peso. Só que começa com o que você tem. Começa no quarto com o peso que você tem. E aí você vai ser muito mais antifrágil. Esse músculo vai estar exercitado e daqui a pouco você está levantando tanto peso quanto eu. Então, não pega a minha palavra aqui por certo. Ah, não, o Ciro falou lá e agora... Agora não é mais Jesus, é só a gente. É só a gente. E aí, só que você não tem fé para isso. Você não tem força para isso, daí vai dar ruim. É isso aí. Entenda que eu tô... Assim, por isso que eu falo fora do contexto, né? Se eu tiro essas coisas fora do contexto, Isso. daí as pessoas saem usando isso de pretexto. E daí não é isso que eu quero. Então, assista bem a live, né? Entenda bem. Nós precisamos ter força para sustentar algumas coisas que a gente vai sustentar. Isso. Só que talvez você não sustente ainda, mas continua exercitando. Você vai chegar lá. Conta lá o que o Ciro quis dizer, não o que você quis ouvir. Isso. Isso. Porque assim, né? Senão a gente acaba criando um viés, que foi o que a gente criou com o escândalo da graça, certo, Cão? A gente tinha fé para aquilo que a gente estava falando, a gente tinha força para sustentar o que nós estávamos dizendo, porque você é marido de uma só mulher, eu sou marido de uma só mulher, casamos virgem, assim, daí você olha para o cara que está levantando esse peso, só que você não viu o exercício que ele fez antes. Isso. Então a gente está falando uma coisa, mas a gente sabe do que a gente está falando. Daí o cara que nunca levantou peso nenhum, vai querer levantar isso, ele se quebra. É isso aí. Porque é um exercício. Entenda que eu não fui exercitado aqui nessa live. São 40 dias de exercício. E aí não adianta a gente querer, às vezes, andar em cima do exercício do outro, né? Ah, não, porque para ele funciona, vai funcionar para mim. Tipo um cara que chega na academia e se arrebenta no primeiro dia querendo parecer, desculpa o palavrão, querer ser muito forte para os bombadão da academia. Pensa, o cara tá levantando lá 180 quilos, o cara para se aparecer, ele fala, não, eu também posso. E aí dá ruim. Porque é interessante que ele levanta, né? A questão é que no outro dia, um levanta, o outro fica caído. Os dois levantaram. Isso. Esse é o problema. Isso. Ele levanta então, também, assim, só que ele não aguenta, ele se machuca. Isso. E aí tá tudo certo aquela palavra tua sobre o ringue. A gente tem que saber o ringue que a gente está descendo. Que muitas vezes, assim como eu não posso descer num ringue que é menor do que o meu tamanho, eu não posso subir num ringue que é maior do que o meu tamanho. Eu não posso ser um peso pena querendo lutar peso pesado já direto. Eu vou ter que ir crescendo. Senão... Muito bom. Ciro, 1 minuto e meio para cair a segunda vez a live. Isso aqui é um milagre. Bom. Eu vou desligar essa live de novo aqui. A gente entra de novo, você faz considerações finais e a gente ora junto para encerrar. Eu queria orar por vocês ainda. Eu queria declarar isso sobre a vida de vocês. Porque isso aqui é a igreja, tá? Entendo que eu entendo isso aqui é a igreja do futuro. Eu acredito que não foi o culto, não foi hoje. O culto foi agora. Deus falou com você agora. Deus está falando conosco a todo momento. Eu queria encerrar, despedir vocês em paz. Nós queremos fazer isso aqui mais como igreja no cinema daqui para frente, assim. Eu quero dizer que eu estou preparado, eu me exercitei, eu sei exatamente agora o que eu estou crendo para essa quarentena. A gente quer juntar as famílias, quer juntar essa comunidade que se reúne da igreja no cinema em casa, para a gente orar, para a gente se edificar um ao outro junto aí. Então, deixa eu desligar a live aqui, a gente volta, que falta 40 segundos aqui, daí você pode responder a Ingrid, ela perguntou, vocês acreditam que o significado de um nome interfere na pessoa? Aí você responde isso aí para nós. Valeu. Enciclopédia Barça. Estamos de volta aqui com o pastor Ciro Meira Barça. Segundo o meu amigo aqui, falou que o Ciro é uma enciclopédia Barça, irmão. Estamos indo para a 3ª hora sentado. Você acredita nisso? Imagina se a gente fizesse isso correndo.
Sentado, o Ciro, ele é uma enciclopédia, simplesmente o Pastor Barça. Cara, a Barça ficou lá atrás, agora tem que ser Wikipédia, né? Porque a inteligência que é cooperativa. Diz que o Theodore Roosevelt tem uma frase que eu levo para mim. Use o seu cérebro e todos quanto você puder tomar emprestado. Então, entenda que essa construção aqui não é minha. Então, eu não quero me apropriar, eu quero dar honra ao tempo que eu venho me exercitando com esse cara aqui. Sabe quando você vai nadar ou quando você vai correr, você precisa de um amigo? Porque ele te incentiva a ser mais forte? Então, muitos do pensamento que vocês estão ouvindo aqui são anos de exercício do lado desse cara que está fazendo a live. Então, não acha que eu tirei isso assim, isso é vida, tá? É vida no quarto, é vida em board, é vida em igreja. A gente não se exercita falando aqui, ó. A gente se exercita vivendo, fazendo campanha política, tentando abrir igreja no shopping, enfim, recebendo... Comendo sal junto. Isso, fazendo churrasco. E aí, cagando abraçado. Tá faltando muita gente aqui que construiu esse pensamento junto. Então, entenda que esse pensamento é um pensamento de uma igreja. E ela é muito mais forte do que eu sozinho. Então, assim, tava aí o Rieck para ser exemplo disso, tá aí o Marx, tá aí os outros pastores da igreja no cinema, o Vina, o Emmer, que eu acabei de citar. São homens junto, pensando junto. E aí um construiu o outro, um afiando o outro, assim. Então, é a respeito de força. Você vai precisar de quem? Você vai precisar de alguém. Escolha as pessoas certas, porque se você escolher os fracos, vai dar ruim. Escolhe os fortes. Senta com os fortes e eles vão te ajudar a exercitar. Eles não vão te dar um peso que você não pode carregar. Eles vão tirar peso. Vão dizer, não, deixa que eu segure esse peso aqui, levanta esse aqui. Quando você estiver bom, eu ponho de volta. E aí eles vão conseguir, um vai carregando o fardo do outro. E aí eu entendo muito, essa metáfora ajuda você a entender essa coisa de um vai carregando o fardo do outro. Porque o fato é que às vezes você precisa de menos peso e alguém vai ter que carregar, vai ter que crer para você, para te levar para o próximo patamar. Então o Cal tem me conduzido muito no próximo patamar, porque é esse exercício, tá? Entenda que é um exercício nosso aqui. E aí eu queria orar por você para isso, para que você encontre as pessoas certas. Para que você não escute as pessoas erradas. Porque se você abrir as notícias, hoje de manhã eu estava escutando a CNN. Não sei se você gosta ou não da CNN, mas eu resolvi desligar a Globo aqui em casa, que eu estou meio irritado com a Globo. Mas beleza, estava escutando a CNN, daí também é a esquerda americana, mas beleza, é o que tem para hoje. E aí eu comecei a ficar irritado, cara, porque eu estava ouvindo a pessoa errada. E comecei a falar assim, não, peraí. Deus instituiu uma autoridade sobre esse país. Toda autoridade é instituída por Deus. Deus não cometeu nenhum engano. O Bolsonaro é o líder que a gente precisa para essa hora. O bicho foi... eu sei que ele não foi formado em Harvard ou em Berkeley, como eu fui. Porque o tempo para ele foi mais difícil. É só olhar o jeito dele agir. Então, aqui eu não quero ter inclinação política, mas eu queria dizer que às vezes a gente está ouvindo a pessoa errada, a gente está se juntando do lado dos fracos, que não entenderam, que não ganharam a eleição por direito, estão lá, porque, para estar naquela posição, Deus tem que ter colocado. E aí já basta, né? Deus colocou lá. Então, vamos ouvir o que o homem tem para dizer, vamos discordar e ajudar ele a melhorar, tá tudo bem, porque ninguém é perfeito, e eu sei que ele não é perfeito, eu não sou perfeito, o Cal não é. É um exercício de liderança, eu sei exatamente o tamanho da minha liderança, mas eu fico imaginando o tamanho da liderança que ele tem que ter, a inteligência emocional que ele tem que ter para fazer o que tem que fazer. E às vezes você está do lado dos fracos, lutando contra um forte, sendo que você devia estar do lado do forte, porque o forte vai te ajudar a subir, ele vai te ajudar a ser mais forte. Ele pode, e entenda que os fortes podem até estar fazendo errado. Não estamos julgando, mas assim, se pôr a fazer é mais importante do que ficar discutindo aqui se faz ou não. Então, muitas vezes eu discordo com o Cal das coisas que ele está fazendo, mas ele está fazendo, enquanto outros estão aqui sentados em casa só elocubrando, tipo um gênio, né? E aí que eu falo do cérebro, tá? Então, assim, Theodore Roosevelt, eu uso o meu cérebro e todos quanto eu puder tomar emprestado. Eu empresto o cérebro do Cal, eu empresto o cérebro do Emmer, eu empresto o cérebro do Vina, eu empresto todos esses cérebros e eu falo assim, cara, esses cérebros juntos sempre vão ser mais poderosos do que o meu sozinho.
Sempre. Não tem como. Então, por isso que se reúna com o quem certo. Porque senão você não está se exercitando, você não pode chegar ao teu máximo potencial. E eu tenho certeza que o quem certo, eu não estou falando sobre eu não estou falando sobre o Cal, eu não estou falando sobre ninguém. O quem certo se chama Jesus Cristo. Esse é o quem certo para você. Nesse momento não tem a CNN, não tem o Bolsonaro, não tem o Cal, não tem o Ciro, não tem ninguém. O quem certo é Jesus. E aí, ele não vai interceder por você mesmo. Ele vai dizer assim, ora você. Pede no teu nome, porque eu não digo que eu vou orar ao Pai para você. Você vai orar. E agora eu vou colocar mais um peso aqui para você. Você precisa ser mais forte. E aí Deus falou comigo, e eu estou tentando levantar esse peso nos últimos dias. Porque eu sempre estou esperando que alguém cuide de mim. Eu não sei se você tem isso na sua vida. Você vê pessoas entrando e saindo da igreja porque elas precisam que alguém cuide delas. Só que esse quem está errado. Elas estão se reunindo com o quem errado. A gente tem que se reunir com o quem certo nessa quarentena. E o quem certo é Jesus. Não tem outro quem. Só que ele não vai orar por você. E agora chegou o momento de você orar em teu nome. E é por isso que eu quero orar por você. É isso que eu quero orar sobre a minha casa. Eu quero orar pela vida dessa família que se reúne sobre todo o planeta. Para que você passe a orar em teu nome. Para que você possa concluir essa oração que eu vou fazer. Não em nome de Jesus. Mas que você possa, a partir de hoje, concluir ela no teu nome. Porque Jesus mudou o teu nome. Respondendo à pergunta, se eu acredito que os nomes mudam a característica das pessoas, eu acredito que os nomes revelam a que as pessoas vieram. Então, eu não sei se... isso é uma intuição minha, tá? Eu acho que minha filha Liz deveria se chamar Liz. É como se o Espírito falasse para mim, ela tem que se chamar assim. O Cal não deu o nome dos filhos dele só porque ele gosta. Ele deu esse nome porque ele gosta. Taylor Hunter, right? Porque ele gosta disso. Mas eu acho que isso expressa muito sobre o que o Taylor veio fazer. Mas isso está em Deus, nele e através dele, para toda a nossa geração. E aí eu quero meus filhos próximo a um filho que tem um chamado assim. Porque são fortes. O Cal não colocou esse nome para ele ser fraco. Ele colocou esse nome para ele ser forte. E aí, só que você não forma um filho forte, a Marshmallow vai ter que exercitar, vai ter que dar motocicleta, é isso, cara? Vai ter que expor o risco, vai ter que mostrar para ele que, é adrenalina mesmo, filho. Aqui, ó, é outro, você está formando alguém forte. Mas ele está modelando uma criança. E aqui eu quero que você entenda que Jesus está modelando você à estatura dele. Então, esse texto e essa revelação que a gente está falando aqui hoje sobre João 14, 26, obrigado, Riek. 16, 26, obrigado, Riek. Esse texto que Jesus não vai orar mais por nós, ele é contundente para a igreja no dia de hoje. Porque a igreja continua fazendo uma coisa que não é normal. Não é normal orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é para um filho fraco. A gente tem que parar de orar em nome de Jesus. Nós temos que crescer, nós temos que levantar esse peso, tá? Entenda Amém. Que isso é muito forte. Por isso que eu quero orar por você. Não pegue o texto fora de contexto. O texto é esse. João 14, 26. Ele está falando que naquele dia, que dia? O dia da dificuldade, o dia do fim, o dia do apocalipse, o dia que tudo vai dar errado. Eu não vou orar em Deus por vocês. Não vou orar por vocês, porque o Pai os ama. E Ele nos ama, e Ele te ama, e esse amor vai transcender as nossas casas. Eu queria orar para que esse amor entre na sua casa, entre na sua família durante essa quarentena. E que você experimente uma paz que excede todo entendimento, uma paz que vem acompanhada de força, uma paz que não vem acompanhada de abandono, uma paz que vem acompanhada de muita força. Tá? Porque é isso que Cristo promete, não é a paz do mundo, uma paz assim, me deixa em paz, e a pessoa vai embora, porque ela te deixa em paz, ela te abandona. Jesus não promete isso para você, ele fala assim, eu te dou a paz, eu vos dou. Que paz é essa? É paz de força, é paz de pegar na mão e dizer, eu vou com você para as horas mais escuras.
mas é nessas horas mais escuras que eu vou te ensinar a ser o filho que você precisa ser, Amém. em meio a uma circunstância ruim. Senhor, obrigado por essa live que nós tivemos hoje. Obrigado pela igreja que se reúne sobre a face da terra. Senhor, o que nós estamos falando aqui é peso pesado, é um ringue que eu venho lutando e o Senhor vem manifestando a sua vida em mim nesse último mês. E eu sei que o Senhor me preparou para essa hora, para falar com o Cal aqui nesse momento. Mas é algo que está passando por mim, que eu estou me exercitando e ainda é pesado para mim levantar. É pesado para eu levantar isso, Senhor. Mas eu sei que isso vai me fazer mais forte. Senhor, eu quero pedir que essa paz, acompanhada de força, venha sobre a vida de cada um que está escutando essas lives, de cada um da família da INC, que está se reunindo em casa, que está em sua casa nesse momento, com a sua família, que talvez nem esteja nessa live, vai ver depois, ou que nem sequer vai chegar a ter essa consciência. Mas eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos oriente como igreja, porque nós somos o teu time de resposta. Nós somos as pessoas aqui, nós estávamos esperando. Nós somos quem o Senhor estava esperando que viesse e ajudasse, e movesse e transformasse. Senhor, eu sei que isso exige de nós mais força. Então, cada um na sua força, Deus, ali na sua casa. Eu quero pedir que o Senhor derrame, Espírito Santo, mais força. Que o Senhor acrescente a fé. Senhor, porque eles não vão encontrar fé na esquina, eles não vão encontrar fé para vender no mercado. A fé vem do Senhor, a fé vem de ouvir a palavra. E essa palavra é Cristo. Senhor, que eles possam te ouvir a palavra dentro de si, expressa, manifesta em seus corpos humanos, perfeitos para este momento, perfeitos para ser a equipe de resposta que o Senhor tem para esse momento na humanidade. Senhor, então, eu abençoo cada um com a sua paz, com a sua força, com a fé, com um entendimento, Deus, das coisas de maneira sobrenatural. Eu peço, Senhor, que essa palavra revelada, que essa força que vem do Senhor, os conduza a ser cada vez mais antifrágeis. Que eles não sejam pessoas frágeis, mas que eles sejam os fortes que vão criar os próximos tempos fáceis. Amém. Que as pessoas vão viver um tempo muito fácil depois disso, porque fortes se levantaram. Então eu quero que o Senhor realmente nos ajude, Deus, como igreja, não como igreja no cinema, mas como uma igreja que se reúne sobre a face da terra, a levantarmos homens fortes, homens que são convictos daquilo que creem, não porque tomam isso como um mantra positivo, mas que vivem e expressam isso porque sabem quem são, sabem exatamente a quem servem e sabem a que vieram a esse planeta. Somos peregrinos, Senhor, somos forasteiros. E eu sei que o nosso Redentor, ele vive. E ele está aí ao seu lado e ele não quer orar por nós mais, ele não quer mais interceder por nós. O que ele quer é que a gente se levante como esse filho que ele deixou aqui na terra, como essa equipe, como essa igreja, como essa unidade de resposta autônoma, capaz de fazer mais daquilo que a gente pediu ou daquilo que a gente pensou. Senhor, muito obrigado por esse momento. Eu despeço cada um aqui com a sua paz, com a sua tranquilidade, que hoje seja um dia muito produtivo na vida deles, que seja um dia de revelação, de manifestação do seu Espírito, de tranquilidade, um dia de força, Deus, uma força que excede todo entendimento, porque eu sei que eles são o sopro de ar fresco em meio a uma casa em chamas. Eles são, Deus, o sol da justiça que quando nasce e muda tudo para melhor, aquece, ilumina e conforta. Em meu nome é que eu oro, Senhor. Amém. 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 Amém, Cirão. Muito obrigado. Irmão, sem palavras. Não sei nem o que falar. Mas foi bom ficar 2h20 sentado aqui te ouvindo, praticamente só te ouvir. E é isso aí, irmão. Tamo firme, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fazer mais vezes. Se vocês quiserem saber mais dessa live, tudo que eu falei aqui tá num vídeo da Igreja no Cinema, em meu nome, amém. Você vai poder ter essa palavra aqui destrinchada em 1 hora. Então, muito bom. Assista a live, né? Ela tá
Um beijo. Valeu. Beijo. Valeu. Então, pessoal, é isso aí. Imagine que esse é só um deles. Tem pelo menos mais uns 10. Na última década, eu tenho sido privilegiado de construir um círculo de relacionamentos com homens como Ciro. Atrás dele tem o Nívio, tem o Pedrinho, tem o Léo Pimpão, tem o Robinho, tem o Thales, tem o Juliano, tem o Helder, tem tanta gente no meio disso e vocês vão ouvir nos próximos dias mais pessoas assim. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada, que Deus ele te proteja, Deus te dê forças e que você tenha essa ousadia. Tempo de quarentena é tempo de a gente acelerar, é tempo dos filhos se levantarem nesse tempo improvável. Amanhã eu volto com a Aline. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje era para eu estar subindo a montanha e deu errado. Então, provavelmente eu vou estar semana que vem. Talvez na segunda-feira eu vou gasear a live. E o César, ele está me ajudando muito, salvando essas lives. Então, essa live vai estar salva até amanhã. E no YouTube, no meu canal Caldits, você pode conferir outras lives. Amanhã eu tô aqui com a Aline, 11 da manhã. E um beijo para todos vocês. Vocês são especiais. É bom ser igreja com vocês, tá bom? Beijão.